Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Dominical. Hoje estaremos falando acerca do profeta Malaquias e vamos verificar que Malaquias vai muito além de falar acerca do dízimo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e a sua mensagem é sobre arrependimento e juízo, mas também é uma mensagem de esperança, restauração e salvação. No tempo de Malaquias, os judeus já tinham voltado da Babilônia há cerca de 100 anos. Estavam curados da idolatria, mas indiferentes à casa de Deus. Os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções. Os sacrifícios eram de qualidade inferior, não atendendo às exigências divinas para tal. O dízimo era negligenciado e tinham voltado à antiga prática de misturarem-se com povos idólatras pelo casamento, como nós vemos lá em Esdras 9. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. Não há no livro de Malaquias informações sobre sua vida pessoal. Seu nome significa meu mensageiro, no hebraico Maleahi. O nome desse último profeta do Antigo Testamento tem sido, portanto, alvo de discussões, pois muitos estudiosos sugerem que se trata apenas e tão somente do título de um profeta anônimo. Saliente-se que, como no hebraico significa apenas meu mensageiro, então o livro não teria um título específico. A associação de Maleahi com o nome Malaquias teria sido, portanto, através da Septuaginta, a partir da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Outros dizem que de fato é um nome próprio. Na verdade, são poucos que ainda insistem nisso. Isso deve ao fato de os profetas serem chamados de, genericamente, mensageiros do Senhor, porque o nome Maleahi pode tanto significar meu anjo como meu mensageiro. A data que o profeta viveu e escreveu seu livro também é incerta. O Targum, que é a tradução para o aramaico do Antigo Testamento, identificou esse profeta anônimo com Esdras. Tornou-se comum na tradição judaica, então, essa associação. São Jerônimo seguiu esta opinião. Jerônimo se tornou conhecido por traduzir a Bíblia para o latim. Mas, embora o livrinho apresente alguns pontos de contato com a atividade de Esdras, existem também discrepâncias, por exemplo, na atitude diante dos levitas, já que o livro de Malaquias ele é bem polêmico com relação ao sacerdócio levita. Bunbury King lançou a hipótese de que o mensageiro de 3:1 era Esdras e o autor do livro seria um ajudante seu, que colaborou com ele na reforma. Também esta opinião não foi aceita pelos comentaristas. Portanto, é preferível reconhecer que não sabemos quem escreveu estas páginas. Então, a maioria dos estudiosos hoje prefere partir desse ponto, que é um profeta anônimo. Quanto à época, podemos captá-la através delas. A indiferença do povo chegou ao máximo. Desanimado ao ver que as antigas promessas continuam sem se cumprir, o povo cai na apatia e na absoluta falta de confiança em Deus. Duvida de seu amor, de sua justiça, de seu interesse por Judá. Tudo isto faz com que o culto e a ética se encontrem num nível baixíssimo. As questões tratadas no livro de Malaquias, tais como a corrupção no sacerdócio, o divórcio leviano de esposas israelitas e o casamento misto com mulheres pagãs, também foram abordadas no livro de Esdras e Neemias, como nós podemos ver nessas citações aqui.
Assim, segundo o Manual Bíblico e a Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, ambos da CPAD, a partir da descrição apresentada por Malaquias em sua mensagem, é provável que tenha exercido seu ministério profético aproximadamente entre 450 e 435 a.C. Pelo menos essa é a posição tradicional. Se levarmos em consideração que Malaquias não é o nome de um profeta, mas um título, já que Malaquias vem de Maleahi, meu mensageiro, resulta evidente que o editor dos 12 acrescentou ao último profeta conhecido, no caso Zacarias, 3 coleções de oráculos anônimos. A terceira delas acabaria transformando-se no livro de Malaquias. As outras 2, a saber, Zacarias 9 ao 11 e do 12 ao 14, permaneceram unidas aos 8 capítulos de Zacarias. Isso porque, lá no início do capítulo 9 e no início do capítulo 2, também aparecem a palavra massá, que é traduzida na Almeida como peso, mas é mais adequadamente traduzida como pronunciamento, oráculo de juízo. Então aqui, Malaquias, ele funciona como um escrito de fechamento, não somente dos 12 profetas, mas também de todos os profetas escritores. Malaquias repreendeu o povo por ter abandonado a lei de Deus, chamando-os de volta para um relacionamento genuíno com ele e também tentando avivar o espírito nacional deles. O profeta denunciou a hipocrisia dos sacerdotes. Isso é um diferencial em relação não somente aos outros profetas do mesmo período, a saber, Ageu e Zacarias, como também em relação a todos os outros livros proféticos, porque Malaquias, ele salienta essa crítica pesada até em relação aos sacerdotes, dizendo que a situação do povo era uma cobrança do Senhor. O Senhor estava cobrando dos sacerdotes a situação espiritual do povo. Alertou sobre os casamentos com mulheres de outros povos, a quebra da lei do sábado, a falta de empatia entre seus próprios compatriotas, a negligência com os dízimos e a desobediência à palavra de Deus. Israel estava vivendo muito aquém de uma vida daqueles que tiveram tantas experiências com Deus como o povo escolhido e separado por ele. O amor a Deus havia esfriado e o culto tornou-se um ritual frio e mecânico. Então, Malaquias alerta sobre isso, acerca de um culto, de um ritual frio e mecânico. De acordo com Berkist, Malaquias nota no povo 3 grupos muito diferentes de pessoas. Primeiro, os piedosos e fiéis, que têm, portanto, a bênção assegurada. Depois, um grupo de céticos, que ainda podem se salvar caso se arrependam. E um terceiro grupo de malfeitores arrogantes, sem possibilidade de salvação, até porque eles não apresentam um coração arrependido. Por outro lado, Reddit nota no livro 2 séries de mensagens. Uma dirigida contra os sacerdotes, que é o grande diferencial do profeta Malaquias, e outra contra o povo em geral. Então, primeiro se cobra dos sacerdotes em Malaquias. Malaquias denuncia a oferta que traziam para o sacrifício como expiação pelo pecado, como está lá no capítulo 1, versículo 8. Contrariando as orientações de Deus a Moisés de como deveria ser feito a escolha dos animais para o sacrifício, aquele povo trazia animais enfermos e defeituosos, os quais não ousariam oferecer ao governador. Por que para Deus precisa ser o pior? O profeta reprovou tal atitude e anuncia ao povo que Deus se tornará amado da terra inteira e do seu povo. É como se estivesse fazendo essa pergunta. Os pecados dos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo na retidão, como está lá no capítulo 2, versículo 7,
eram os responsáveis por aquela situação deplorável. Haviam se tornado corruptos e tão mercenários que a palavra sacerdote era alvo de desprezo entre o povo. Como hoje, para muitos, a palavra pastor soa também estranha, devido àqueles que tornam o cargo mal afamado. Preocupados com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério para o qual foram consagrados. O julgamento do Senhor purificará os sacerdotes, cuja relação com o Senhor recebe atenção especial em Malaquias. Pelas impropriedades ligadas ao culto, os sacerdotes tinham prejudicado a relação especial de conserto com Deus. Então, início do capítulo 2 fala especialmente dos sacerdotes. O conserto aludido por Malaquias era um acordo bilateral por meio do qual Deus prometeu vida e paz em troca da fidelidade dos sacerdotes. Primeiro, a atitude do homem de fidelidade, e aí Deus responde a essa fidelidade. O julgamento vindouro retirará do ofício os sacerdotes ofensores, e no lugar deles o Senhor colocará homens que conduzirão o povo à pura adoração, como muitos sacerdotes tinham feito no passado. As nações pagãs que viviam em torno de Israel começaram a ficar mais prósperas, cultas e saudáveis, e isso despertou a inveja e as murmurações dos israelitas contra Deus. Eles tinham a impressão de que Deus estava abençoando mais os maus e incrédulos do que o seu povo. Por isso começaram a duvidar do poder e da justiça de Deus. Nunca podemos duvidar do poder e da justiça de Deus. O questionamento deles era: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Lá em Malaquias 2,17. É uma pergunta até ofensiva. Tal questionamento logo encontra sua resposta nos primeiros versículos do capítulo 3. O título Meu Mensageiro e a profecia anunciada são aplicadas a João Batista lá no início do Evangelho de Marcos. E depois isso é feito igualmente por Mateus e Lucas. Quanto ao anjo da aliança, segundo os estudiosos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, antes do seu nascimento na forma humana. O contexto refere-se à primeira vinda de Jesus ao mundo, com o objetivo de restaurar o verdadeiro e aceitável culto a Deus. Por causa da contaminação no templo com avareza, inveja, arrogância, incredulidade, egoísmo e etc., já não poderia ser chamado de casa de Deus. Isso é muito triste. Assim sendo, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aqui aparece AC, mas está com erro. E em seu lugar, Jesus oferece seu corpo como sacrifício na nova aliança. A partir de então, todos os cristãos em todas as partes do mundo que o aceitam como Senhor e Salvador constituem-se no templo do Espírito Santo de Deus. Parecia que Deus favorecia os maus, e tanto Jeremias como Abacuque puseram em dúvida a providência divina, enquanto ao mesmo tempo mantinham sua fé na justiça final de Deus. Os contemporâneos de Malaquias, por sua vez, tinham se tornado cínicos e incrédulos. E porque tinham desistido de levar o bem e o mal a sério, o profeta os coloca diante do julgamento vindouro. É digno de nota que ele tenta apresentar uma doutrina da justiça divina para justificar as atitudes de Deus, falando de Malaquias. Isso falaria somente à mente, e o profeta sabia que precisava reavivar a consciência. A derradeira profecia do Antigo Testamento proclama uma palavra de esperança para o futuro dos crentes em Jesus de todos os povos, nações e culturas. Prediz o retorno de Elias, que foi levado vivo ao céu.
Jesus indicou João Batista como Elias que anunciou o Messias. Jesus fala claramente isso. Ele é o Elias que deveria vir. João Batista pregou e profetizou no poder e no espírito de Elias. Nesses versículos finais de Malaquias, a menção de Moisés e Elias tem o intuito de falar da lei e dos profetas, ou seja, lembrai-vos de tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento e que será explicado, esclarecido dentro do Novo Testamento. 4 vezes Malaquias olha à frente para o dia do Senhor. Lembrem, já falamos sobre isso. O dia do Senhor é esse tema recorrente nos profetas. Seria como uma fornalha ardente que consumiria os perversos, mas para os que temiam ao Senhor seria dia de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria trazendo salvação. Só um adendo aqui. Alguns entendem que talvez por conta dessa menção do sol da justiça e que a tradição cristã aplicou ao Senhor Jesus, é que a data do Natal teria sido fixada em 25 de dezembro, porque 25 de dezembro se comemorava entre os romanos o dia do sol invicto. Não se sabe qual é a data exata do nascimento de Jesus, mas a tradição cristã colocou no dia 25 de dezembro. E alguns conjecturam que talvez tenha relação com essa passagem de Malaquias. O mesmo sol que destrói alguns traz raios benéficos para outros, símbolos de Jesus Cristo como Salvador e Juiz. O julgamento ameaçado não era inevitável. As chamadas ao arrependimento, pontuadas ao longo do livro, dão a entender que o castigo poderia ser evitado. O Senhor anunciou que ele enviaria o mensageiro profético, Elias, antes de julgar o povo. A tarefa de Elias será preparar o caminho para a vinda do Senhor e trazer restauração à sociedade de forma que o julgamento fosse enviado. O cristianismo entende que isso já se cumpriu na figura de João Batista, mas o judaísmo entende que Elias ainda virá de fato. E há aqueles que associam essa vinda de Elias de fato, talvez com uma das testemunhas lá de Apocalipse. Mas só isso já mereceria uma aula inteira acerca desse tópico. Tópico 3, Malaquias para hoje. Malaquias ainda fala ao mundo moderno sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus. É um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. Malaquias encerra sua mensagem falando da diferença entre o justo e o injusto. Deixa uma palavra de conforto aos justos, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Deus exerce seu juízo, mas também aponta para a verdadeira esperança. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Deus não se esquece de nossas obras. Isso é muito importante. Aqui um comentário do Champlin. Este livro de lembranças provavelmente não se refere a uma recompensa além do sepulcro, falando da época de Malaquias, mas era uma fonte de esperanças dos judeus e, num dia posterior, tornou-se uma expectativa de imortalidade. Em outras palavras, os ímpios serão julgados e os justos serão recompensados afinal. No cristianismo, o apelo à imortalidade, com seus julgamentos e glorificação, é fundamental para aliviar o desespero do problema do mal. 3.2. Vale a pena servir a Deus? Obviamente que sim. O povo tinha estabilidade, mas não era rico. Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado. Eles continuavam a adorar a Deus, mas sem fervor, sem empenho. Alguns se casaram com mulheres de outras nações porque isso lhes conferia riquezas e bons relacionamentos. Eles colocavam em dúvida o valor da fidelidade a Deus
em detrimento da prosperidade dos ímpios. Não se pode negar que, em muitos momentos, muitos servos de Deus titubeiam diante dessa realidade. Não podemos desanimar diante das dificuldades. Deus, Ele é bom e todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas poderão ser resolvidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá no Novo Testamento, nós teremos todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Diante da prosperidade dos maus, surge a pergunta se ainda vale a pena ser fiel a Deus. A atitude perversa entre essas pessoas, com muitas pessoas hoje, é um relacionamento satisfatório com Deus é expressa aqui em sua essência. Não há lucro em servir a Deus. É triste uma pessoa pensar assim. As exigências escritas por Deus eram para eles apenas um meio para o ganho pessoal, ou diretrizes de sabedoria para o sucesso de uma maneira superficial de agradar ao guardião sobrenatural da prosperidade. Não importa se temos muito ou pouco, mas o que fazemos com o pouco ou muito diante de Deus? Deus, para nós, não pode ser apenas e tão somente o guardião sobrenatural de uma prosperidade material. Isso não é tudo. 3.3. O verdadeiro culto. O profeta Malaquias traz um despertamento para o povo de Deus em uma época de crise nos ambientes religiosos, no ambiente social e desânimo entre as pessoas. É possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ou ao seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Isso se reflete em uma experiência de culto vazio e práticas religiosas sem sentido algum. É como se Malaquias desafiasse cada crente para se colocar frente ao espelho para uma avaliação muito sincera de seu relacionamento com Deus. Voltando à realidade de seu tempo, Malaquias traça a comparação do seu declínio de tão alta vocação. O fracasso tinha seu início na vida pessoal dos sacerdotes, quando eles se desviaram do caminho, uma expressão que mostra que a piedade é uma entrega total da vida. Os sacerdotes estavam sendo responsabilizados pela vida espiritual do povo. É uma grande responsabilidade. Depois que eles abandonaram esse caminho, seu ministério público sofreu. E em vez de levarem as pessoas para longe do mal, fizeram muitos tropeçar interpretando mal a palavra de Deus. E aí fala da lei, ou seja, Torá. Deus estava mal representado. Que Deus nos livre de tal coisa. E aqui, fazendo então um balanço, eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante essa lição